Tudo bem, a música ela traz essa ilustração, ela é toda composta. Vamos ver, se a música fosse uma dissertação, ela seria inteirinha uma história comprovando a declaração inicial. É claro que, presta atenção, claro que você não vai fazer isso em uma prova, tá? Você vai fazer uma dissertação numa prova, a sua prova está pedindo uma dissertação, você não vai defender a sua tese contando uma história na redação inteira. É claro que o corretor ele vai entender que você não atendeu às características do tipo textual dissertativo. Ele vai achar que você fugiu da proposta, não do tema, mas do tipo textual. Você não atendeu às exigências do tipo textual dissertativo. Portanto, não faça isso em uma prova. Mas você pode fazer o que eu vou mostrar agora. O exemplo de um parágrafo que utilizou a ilustração para defender uma tese, para defender uma declaração. Então vamos ver aqui o exemplo. O exemplo é do Gary Keller, do Jay Papasan, do livro A Única Coisa. Então vamos lá. Não importa quão grande você pense, quando você sabe aonde está indo e direciona seu pensamento até o que precisa ser feito primeiro para chegar lá, sempre descobrirá que tudo começa com a simplicidade. Anos atrás, eu queria ter uma macieira no meu jardim. Descobri que não há como comprar uma árvore madura. A única opção era comprar uma muda e cuidar dela. Eu poderia pensar grande, mas não tinha escolha a não ser começar com o pequeno. Foi o que fiz. 5 anos depois, colhíamos maçãs. Mas pensei o maior que podia. E adivinha o que aconteceu? Acertou. Não plantei só uma. Hoje temos um pomar. Sua vida é assim, você não ganha nada pronto. Ganha tudo pequeno, mas a oportunidade de cultivar se quiser. Então veja que aqui o autor ele colocou o seu tópico frasal, que é: não importa o quão grande você pense, quando você sabe aonde está indo, direcione seu pensamento até o que precisa ser feito primeiro para chegar lá, sempre descobrirá que tudo começa com a simplicidade. Então ele está defendendo que você sempre vai partir do simples para chegar aonde você quer, ainda que esse aonde você quer seja um resultado extraordinário, seja alguma coisa muito grandiosa. Vamos analisar, antes de tudo, se isso se caracteriza uma argumentação ou não. Essa declaração ela é controversa para você? Então, claro que ela é controversa, porque ninguém, a princípio, vai imaginar que você vai partir do simples, ali, do básico, para chegar a um resultado extraordinário. Todo mundo acha que, por exemplo, se você quer ser milionário, você não vai... não é do simples ali, não é do ganhando pouquinho ali, fazendo nada de extraordinário que você vai se tornar milionário do dia para a noite, por exemplo. Então isso foge um pouco do que o senso comum acredita. Então, por ser uma declaração um tanto controversa, é que tudo que vem depois se transforma em uma prova para essa declaração. E como que ele prova essa declaração? Contando a história de como ele construiu um pomar. Que para ele o pomar é grandioso, uma coisa grande, e era onde ele queria chegar. Só que ele começou o quê? Com mudas. Por quê? Porque ele não poderia comprar uma árvore já. Não existe isso no cultivo de maçã. Você precisa começar com mudas. Só que ele fez o máximo que ele pôde, que é plantar várias mudas. Então ele, quer dizer, ele pensou certo. Começou pequeno, começou simples, mas pensou certo. E ele disse, o que aconteceu? Depois de 5 anos eu já tinha um pomar.
Aí no final ele fecha o parágrafo, ele conclui, quer dizer, ele retoma de alguma forma o que foi dito no tópico frasal, mas ele infere outras coisas, que ele faz uma conclusão. Sua vida é assim, você não ganha nada pronto, ganha tudo pequeno, mas a oportunidade de cultivar. Então quer dizer, ele reafirma o que ele diz, que você começa na simplicidade, né? Você ganha tudo pequeno, né? Que ele diz aqui no final. Você começa na simplicidade para chegar a resultados maiores. Só que aqui ele ainda infere, no final, ele traz uma inferência que é mais a oportunidade de cultivar. Essa sempre lhe é dada. Então, quer dizer, você não perde isso. Então é um parágrafo tipicamente argumentativo que traz uma ilustração. É claro que na sua redação dissertativa você não vai fazer como fez esse autor, narrar ali aquele momento de ilustração em primeira pessoa. Claro que não. Você vai contar, se você for usar esse recurso, você vai contar a história de alguém, não a sua. Que a sua vai caracterizar a primeira pessoa e a dissertação, você precisa evitar a primeira pessoa na dissertação. Pelo menos no que se refere a exames, tá? Provas. Então, aqui tem um exemplo num parágrafo. Agora, você pode estar pensando assim, mas eu não vou fazer isso numa prova porque o corretor ele vai entender, ele vai achar que eu saí da dissertação, que está fugindo da proposta que é fazer uma dissertação. Não. Eu vou pegar aqui um exemplo de um candidato do Enem que fez isso, só que ele descreveu a história, ele fez a descrição da história, que é o mesmo recurso. Então vamos ver aqui, ó. Esse é um exemplo do Lucas Felp, do Enem, ele nota 1000 do Enem. Eu não me lembro agora de que ano que ele foi nota 1000, mas eu acredito que ele foi nota 1000 em 2019. Eu acredito que foi nesse ano. Então vamos lá. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, o fato é que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Então aqui, para sustentar o tópico frasal, ele traz aqui uma descrição da história do livro 1984 de George Orwell. Ele faz ali uma breve descrição. Você pode ver que ele é característica de descrição porque ele faz um congelamento, ele não conta a história com avanços, progressões temporais, não, ele faz uma descrição da história do livro. É retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula. Você pode ver que os verbos estão no presente. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, tempo presente, tá vendo? Do Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera as notícias, conteúdos midiáticos, etc, etc. Então, para defender esse tópico frasal, que é fora da ficção, o fato é que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público
preso em uma grande bolha sociocultural. Aqui está, ao mesmo tempo, o tópico frasal e a tese que ele defendeu na redação, mas está aqui o tópico frasal e para ilustrar isso que ele defende no tópico frasal, ele traz essa descrição do livro 1984. Ele faz uma descrição ali que se caracteriza uma ilustração, por quê? Porque o que diferencia a ilustração do exemplo propriamente é que o exemplo ele é mais curto. Ele é mais pontual, ele traz ali um elemento, às vezes 1, 2, 3 elementos, mas de uma forma mais pontual. A ilustração já é um exemplo mais expandido, já com história, por exemplo, com narração, com descrição, como eu disse, mas é um exemplo mais expandido. Então aqui há um exemplo que ocorre no livro de George Orwell, mas é um exemplo mais expandido, porque ele descreve essa história do livro. Então ele expande um pouquinho mais esse exemplo e até estende aqui um pouquinho, né? Ele usa 2 períodos aqui para descrever essa história. Eu recomendo que você faça assim um pouquinho mais estendida numa introdução da redação. Não faça assim estendida dessa forma no meio da redação, no desenvolvimento, por exemplo. Desenvolvimento, se você for fazer isso, ocupe ali um período no máximo, não faça mais que isso. Agora na introdução você tem um pouquinho mais de liberdade para estender um pouquinho mais essa ilustração, se você quiser.